Bem, você tem noção de quanto que o Bragantino vai ter que pagar se o Matheus Gonçalves jogar contra a gente no dia 23? Dia 23, né, que é o dia também que o Flamengo foi campeão da Libertadores de 2019. Cara, eles têm que pagar 2 milhões de reais, tá? A informação é essa, que caso queira utilizar o meia Matheus Gonçalves, né, o Bragantino terá que pagar 2 milhões previstos em contrato, tá? Essa é uma cláusula contratual, tá? E o valor é considerado alto, uma vez que ele vem sendo aí uma opção no banco de reservas, né, do Pedro Caixinha. Ah, é bom jogador, tem entrado arrebentando, sim, mas é reserva, né? Então, eles vão ter que avaliar se vale a pena ou não. É na verdade, uma cláusula como se fosse aquela do Rodinei também, que eles foram obrigados. O Inter pagou, ele entrou em campo e ainda foi expulso, né? Que coincidência. Que loucura. Bem, olha só, a gente tem aí uma notícia importante no mercado da bola, que o De La Cruz recebeu uma consulta de um rival do Flamengo, tá? Segundo o PVC, olha só, hein? O Palmeiras demonstrou interesse na contratação do Nicolás de la Cruz. E eles responderam ao Palmeiras, tá? Eles disseram que querem 20 milhões de euros pela transferência. A tendência, segundo o PVC, é que a equipe paulista não aceite pagar, né? Até porque é um valor altíssimo, né? 20 milhões de euros, a gente está falando aí de 100 milhões de reais pelo Nicolás de la Cruz, né? Lembrando que o Flamengo, né, também já procurou e deseja pagar aí a multa do jogador. E a gente falou ontem no Tropa Rubro-Negra que pagando a multa, o Flamengo deseja contratar, né? E eles não querem vender barato, o Flamengo teria que pagar essa multa. Deseja ou não deseja, a verdade é essa. Ninguém quer pagar multa, que aí não tem, né? O River também não quer receber multa porque não tem comissão, ninguém recebe comissão. É uma confusão, tem que depositar lá na Federação Argentina, né? De qualquer forma, a multa tem que ser à vista. 16 milhões de dólares, desculpa. A multa tem que ser à vista. E como a multa tem que ser à vista, cara, eles fogem disso, tá? Ainda imagina 20 milhões de euros ou de dólares, você negociou, você parcela em 4 anos, 5 anos. A diferença é essa, você consegue parcelar. E aí, a gente tem aí também 2 jogadores, segundo o Bruno Castanha, né, do canal Bruno Castanha, voltando ao radar do Flamengo, tá? Ele falou o seguinte: há 2 semanas um intermediário ofereceu Alexandro e o Wallace ao Flamengo. Porém, o Marcos Braz fez um pedido: segura, queremos fechar com o De La Cruz primeiro, tá? Então, mais uma situação aí envolvendo o De La Cruz. Então, o Wallace é um jogador que, inclusive eu falo com ele no Instagram, que foi oferecido, depois o Flamengo teve perto de contratar, ele estava na Udinese, teve perto de contratar, ele estava vindo ao Brasil para resolver tudo, acabou que o negócio não foi para frente, mas é um nome que é desejo antigo do Flamengo, e o Alexandre viria para reforçar a lateral esquerda aí, já que o Felipe Luiz vai se aposentar, provavelmente vai se aposentar, né? Então, a gente tem essa situação aí do Wallace voltando, né? Possibilidade de contratação, ele que é um volante aí mais cão de guarda, para suprir essa saída que ainda não foi suprida, né, do João Gomes. Então o Wallace seria aí um nome interessante, um bom jogador, tá? Bom jogador. E a gente sabe que com essa situação toda da prioridade do De La Cruz, o Flamengo tem que ver como que vai conseguir essa contratação. Não é a preferência pagar à vista, óbvio, né? Mas o Flamengo pode ser obrigado se o River não aceitar negociar, pagar ali a multa, lembrando que depois ainda tem que pagar, né, ao final do contrato, até o final do contrato tem que negociar lá com o Liverpool a parte deles, e eles talvez também queiram receber um pouco antes, e aí o Flamengo pode negociar, pode parcelar também os 50% do Liverpool do Uruguai, que o De La Cruz e o empresário também têm direito ali a uma parte, né? Então, o primeiro grande desafio do Flamengo com relação
ao Nicolás de la Cruz é essa situação financeira, é a questão de consegue ou não negociar com o River, parcelar. Enquanto isso, muita gente fala sobre o Gustavo Scarpa, que eu já falei para vocês que ele não faz tanta questão assim de lutar para jogar no Flamengo. Ele não é flamenguista, né? O Mauro César trouxe uma informação interessante. Ele é um ótimo jogador. O fato dele não ter ido bem na Europa não faz com que ele vire um perna de pau. A questão disso aí é o investimento, 4 milhões de euros, e a idade. Uma grana significativa para um jogador de 30 anos. Quem comprar sabe que está comprando para contar com o jogador, não pensando em revenda. Esquece, né? A informação que eu tive do Flamengo é que o Flamengo não o procurou agora, tá? Além disso, tá? Ele falou o seguinte: o Flamengo pensou lá atrás, mas ele queria ficar na Europa, tá? Então, ele deixando claro que não houve aquele interesse do Gustavo Scarpa vir, segundo o Mauro César. Não chegou a fazer proposta, foi mesmo algum tipo de consulta, como a gente tinha trazido para vocês aqui, né? E neste momento não foram atrás, estão querendo o Nicolás de la Cruz. Mesma situação do Wallace que o Castanha trouxe. O Wallace foi novamente oferecido, está no radar novamente. O Alexandro, mas pediu aos empresários lá, espera um pouquinho que eu primeiro tenho que fechar o de la Cruz. Tem uma coisa também, jogadores como Scarpa surgem e aí todo mundo quer contratar, mas não é bem assim, nem todos estão interessados no jogador. É muita especulação, é o que o Mauro César está falando. Agora o PVC trouxe que tem interesse também do Palmeiras no de la Cruz. Cara, mas é só surgir interesse de um clube que começa a chegar um monte de informação também. Então eu tô com o Mauro nessa, eu não acredito nessa quantidade de notícias que surgem que outros clubes estão interessados nos jogadores que o Flamengo quer, né? O Flamengo vai para cima do de la Cruz e depois vai buscar aí uma contratação, as outras contratações também importantes. Mas a questão do parcelamento ou não é determinante aí nesse negócio do de la Cruz. E já que a gente estava falando de mercado da bola, o Claudinho voltou a ser ventilado no Flamengo para a próxima temporada, tá? Informação aí que o Flamengo ainda pensa tanto nele quanto no Wendel, tá? Muita gente achou que o Flamengo já tinha desistido do Claudinho, né? Mas não desistiu não. A informação, que o Flamengo deseja contratar os jogadores do Zenit ainda, né, que não se deu por vencido. Olha, jornal O Dia trouxe que o nome do Claudinho voltou a ser discutido nas reuniões do Ninho do Urubu. Uma reunião crucial sobre o futebol aconteceu na última segunda-feira, com a presença de Rodolfo Landim, Braz, Reinaldo Belotti, Diogo Lemos, Bernardo Amaral e Felipe Amaral. E que aí os nomes desses jogadores que o Flamengo já tentou recentemente voltaram à tona, né, e que o Flamengo deve aí então tentar mais uma cartada na próxima janela com relação a Claudinho e o Wendel do Zenit. O Flamengo na época ofereceu 15 milhões de euros por Claudinho, mas o clube russo exigia 25, né? E aí acabou que o negócio não aconteceu. Cara, eles não vão também facilitar. Eles não vão facilitar, né? A situação semelhante ocorreu com o Wendel. O Flamengo propôs 13 milhões de euros e eles queriam mais. A oferta foi recusada. E aí, o Flamengo teve perto, muita gente falando que ia anunciar e tudo mais, e acabou que o Wendel, que tinha muita vontade de jogar no Flamengo, não veio. Lembrando que o Wallace também tem muita vontade de jogar no Flamengo, tá? Então, a gente sabe que são possibilidades aí, né, de vinda, jogadores aí, nomes interessantes. Então, Claudinho, Wendel, de la Cruz principal, vamos por aqui, de la Cruz, Wendel, Claudinho, Scarpa, Alexandro, Wallace, já falamos de 6 jogadores aí. Vão ter que ter outras posições também, né? Aí tem o Pablo Solari também, cara, como joga, andei vendo os vídeos dele, como joga esse Pablo Solari, hein? Vou falar para vocês, o Flamengo podia ir atrás mesmo desse Pablo Solari, se a imprensa argentina tivesse certa mesmo que o Flamengo foi atrás. Olha, um baita de um garoto, hein? 22 anos, números impressionantes. E olha, o Landim apostou no potencial do Flamengo para conseguir terreno do estádio
de graça. Ele deu entrevista aí, ó, revelou em entrevista ao jornalista Mauro César Pereira alguns pontos importantes. Pode até chegar a um valor negativo a pagar. Tamanho o potencial que o Flamengo possui. O terreno em si, pois os CEPACs podem ser transferidos para outras áreas, queremos demonstrar que tem retorno. Mas o valor será uma queda de braço. Numa negociação só há acordo se o valor mínimo de quem aceita vender for menor do que o máximo do que o outro está disposto a pagar. Para isso precisamos de um estudo bem fundamentado que está em andamento. Só não quero que sejam sócios. O terreno e o estádio serão do Flamengo. Ele quer adquirir, em definitivo, né? O fundo agora conta com 730 milhões. Eles colocaram lá o FI-FGTS, aplicou 5 bi no negócio, mas com o passar do tempo teve prejuízo de 4,2, hoje vale 730, né, o valor que eles têm lá. E o Eduardo Paes tentou fazer aí, né, assim como o Barcelona revitalizou a área portuária após as Olimpíadas 92, ele tentou fazer aí o mesmo, mas sem sucesso, tá? Não, cara, eu posso falar para vocês, eles precisam do Flamengo, dessa cidade do Flamengo, para revitalizar aquilo ali. Aí vai virar um ponto turístico. Imagina, todo torcedor do Flamengo vindo para o Rio de Janeiro para se hospedar ali, para acompanhar os jogos, para consumir nos bares, restaurantes, shopping, o que tiver ali vai ser uma audiência, uma frequência absurda de rubro-negros, né? Vai ser, além de tudo, né, o Flamengo poderia pensar em transferir o seu museu para ali, né? Se é a cidade do Flamengo. E aí ele fala o seguinte: a minha tese é a seguinte: existem inúmeros terrenos ali, se o clube tiver um deles, valorizaria os demais que estão em volta. Seria a chance de fazer decolar a região, o que eu acabei de falar, com o surgimento de um complexo comercial, shopping, hotéis, etc. Foi esse argumento que comecei a utilizar nas conversas com o pessoal da 20 Partners. Mas eles estão ali querendo maximizar o retorno e isso o Flamengo não deseja. Então, o Flamengo claramente busca negociar para não pagar praticamente nada, pagar o mínimo possível e dar um retorno para eles na questão de valorização do local. O Flamengo tem nome para trazer um retorno gigantesco para a cidade do Rio de Janeiro e para a região ali do gasômetro, né? A prefeitura, né, segundo aí também essa informação que saiu no Mundo Rubro-Negro aqui, a prefeitura indica sinal verde a estádio do Flamengo no gasômetro. O sonho do Flamengo por um estádio no gasômetro na área do Porto Maravilha é totalmente possível. A prefeitura do Rio está ciente, tá? Então, a informação foi dada pelo arquiteto Fabrício Tica do canal Mundo da Bola. Não estou dizendo que não serve, não digo que é ruim, mas o mercado imobiliário olha para essa região e não tem ambição imediata de desenvolver como a prefeitura achava que seria. E aí começa a se tornar importante o Flamengo, já que a prefeitura do Rio de Janeiro não tem mais alternativa para a região do gasômetro. O Flamengo é a única alternativa de vocês, né? O gasômetro não serve para residencial e não serve para escritório. O que vai sobrar para a região é o desenvolvimento para atividades culturais e eventos. Não tem outra coisa para fazer. Por isso, o estádio se torna fundamental.